Olá, bem-vindos ao Life com Lu. Eu sou Sheila Rocha, sou analista do comportamento e mãe do Lucas, que tem 9 anos e tem autismo. Hoje eu vou falar com vocês sobre o papel da AT, né? Ou seja, do auxiliar ou atendente terapêutico que trabalha junto com essa criança em momentos como no âmbito escolar, por exemplo, dentro da escola. Aqui nesse canal nós falamos sobre vários assuntos que podem ajudar você a melhorar a qualidade de vida da sua família e do seu filho com autismo. Então, se você gosta dos nossos conteúdos, curta, compartilhe, inscreva-se lá no canal nosso no YouTube, Life com Lu, né? E mostre para os seus amigos, mostre para os seus colegas, né? Para suas outras mães que também dividem essa maternidade atípica com você. Tá certo? Bom, a gente vai falar sobre o papel da AT, né? Esse acompanhante terapêutico, quem é esse acompanhante terapêutico? Na realidade, ele pode ser qualquer pessoa que tenha uma formação para acompanhar essa pessoa, essa criança com autismo no âmbito escolar, por exemplo, né? Então, qual é a função principal desse acompanhante terapêutico? É fazer com que o ambiente ou o universo da criança com autismo seja o mais simples possível. Ela ou ele, né? A gente sempre fala ela porque a grande maioria dos terapeutas são mulheres. Dificilmente, ou em alguns casos esporádicos, a gente encontra esses agentes educacionais ou atendentes terapêuticos, auxiliares terapêuticos do gênero masculino, mas eles podem existir também. Mas a gente vai se referir a ela simplesmente por uma generalização aí da quantidade de mulheres que existe nesse universo, tá? Bom, qual é a função desse agente terapêutico? É fazer com que a criança navegue bem esses ambientes. É como um tradutor. Por exemplo, se coloca no lugar de você, por exemplo, indo para a Rússia. E você chega lá na Rússia e você não entende nada do que ninguém fala, você não consegue pedir uma comida, você não consegue achar um hotel para você ficar, você não consegue pegar um ônibus porque você não entende o que está escrito. Coloque-se no lugar do seu filho com autismo, que também não entende o que as pessoas falam, ele não entende o que está escrito nos lugares, ele não entende o que as pessoas pedem para ele e ele não sabe também falar essa língua. Então, esse agente terapêutico, ele é como esse tradutor, né? É uma pessoa que vai ajudar o seu filho a se comunicar com o mundo e o mundo a se comunicar com o seu filho. Então, ele tem uma função muito específica e importantíssima, que é fazer com que as pessoas entendam o que seu filho necessita dentro desses locais. Então, tem que ser uma pessoa que realmente conhece as especificidades do seu filho, conhece as suas preferências, conhece as suas sensibilidades, né? Conhece o seu jeito de ser. E também tem que ser uma pessoa que saiba como o seu filho entende as coisas. Se é por meio visual, se é por meio falado, se é por música, se é por sons, né? Se é uma criança que exige movimento corporal, que tem um tempo de descompressão maior, ou seja, que precisa sair de tempo em tempo para se autorregular. Então, é uma pessoa que precisa ser treinada num ambiente terapêutico para desempenhar essa função. De preferência, alguma terapeuta que já acompanhe o seu filho há muito mais tempo, ou que faça parte da equipe terapêutica que seu filho participa, né? Então tem que ser uma pessoa que tenha uma afinidade, uma proximidade, um conhecimento grande dessa criança. Não pode ser uma pessoa que chega hoje e quer trabalhar com essa criança hoje. Ela precisa de um tempo de treino e conhecer a fundo as questões específicas dessa criança. Então, muitas vezes, quando você começa um trabalho com um agente terapêutico, vai demorar aí 1 ano para que esse agente conheça essa criança, para que esse agente realmente consiga criar estratégias que sejam efetivas, porque num primeiro momento, qual é o papel desse agente terapêutico? É conhecer essa criança, é conhecer, é saber como ela funciona, o que funciona para ela, o que não funciona para ela, quais são as suas rotinas, né? O que ela precisa para se autorregular. Então, e muitas vezes ela vai descobrindo isso no processo, porque são coisas que até nem sempre os terapeutas ou as professoras conhecem.
né? Porque ela vai estar pautada também em estruturas comportamentais para poder diagnosticar isso. E isso é muito importante. É importante que um agente terapêutico tenha uma base comportamental, porque ele vai estar lidando com o comportamento dessa criança, acima de tudo. Tá? Ele também é um auxiliar nos processos pedagógicos da escola. Ele pode funcionar como um articulador entre o professor, a criança e a turma, a criança e a escola em relação à criança, no sentido mais abrangente. Eu vou relatar aqui alguns acontecimentos que foram acontecendo ao longo do tempo com o meu filho e a agente terapêutica dele. É claro que a agente terapêutica do meu filho tem uma condição muito especial. Ela é uma educadora especial, ela é uma analista do comportamento, ela é uma pedagoga, né? Então ela tem um rol de ferramentas muito grande para atuar em várias áreas dentro desse auxílio, ou seja, desse apoio terapêutico que ele precisa. Primeiro, modelar comportamentos. Essa é a primeira coisa. Então, ela faz com que ele fique sentado, porque ela sabe como levar ele para a mesa. Ela sabe como fazer os processos de descompressão, ou seja, de regulação sensorial, utilizando ferramentas que ela tem dentro da própria sala de aula. Ela utiliza reforçadores, que são reforçadores próprios para atividades pedagógicas, né? Então, que não precisam, por exemplo, não é um reforçador que tem que levar a criança no parquinho ou no pula-pula. Ela utiliza fichas de pareamento, ela utiliza carimbos, ela utiliza alguns reforçadores físicos, mas que são pequenos itens, e reforçadores sociais. Então, foi treinado isso ao longo do tempo para que os reforçadores físicos saíssem e entrassem esses reforçadores mais sociais, que são mais apropriados para o ambiente escolar, para dentro da sala de aula. Ela também acompanha ele há anos, né? Então ela conhece todas as etapas do desenvolvimento dele, conhece todas as suas especificidades, ou seja, sabe exatamente como ele vai se comportar diante de uma ação nova, de uma proposta nova, de uma alteração de rotina. Então ela já se prepara antecipadamente, prepara a criança para essas alterações de rotina. Ela faz treino de pares, porque ela tem essa base comportamental. Então a gente tem que pensar quais são as questões específicas da criança, para saber quais são as áreas que a gente precisa que essa agente terapêutica atue de forma mais eficiente, ou seja, por exemplo, se é uma criança que não tem dificuldades tanto pedagógicas, mas tem mais dificuldades comportamentais, a gente vai ter que treinar ou ter uma agente terapêutica que trabalhe bases comportamentais de forma mais significativa. Agora, se a gente tem uma criança que tem questões pedagógicas muito fortes a serem trabalhadas, né, como dificuldades cognitivas, dificuldades de compreensão, como é o caso do meu filho, Lucas. Então, eu preciso de várias coisas dentro da escola. Eu preciso da base comportamental, mas eu também preciso da questão pedagógica. Eu preciso de uma pessoa que conheça educação especial, que saiba adaptar material, que saiba adaptar conteúdos, que saiba resolver esses conflitos ou essas questões entre sala de aula, conteúdos pedagógicos e a própria criança, né? Discutir isso com professores, com conteúdo. Discutir isso com a professora com conhecimento de causa. Então, ela precisa falar, não, a melhor maneira realmente de se adaptar a essa atividade é assim, né? Ela precisa ter propriedade para poder falar sobre isso, ela precisa ter conhecimento para poder falar sobre isso. Então, a gente tem que realmente saber quais são as áreas que a gente vai precisar trabalhar dentro da escola para que essa agente terapêutica também atue nessas áreas. Então, não adianta de nada eu ter uma excelente pedagoga ou uma excelente educadora especial se o problema da criança maior é comportamental. Então, eu preciso ter uma analista do comportamento também, né, atuando. Quem sabe eu tenho até pessoas diferentes em momentos diferentes, ou seja, 3 dias por semana uma pedagoga, 2 dias por semana uma analista do comportamento, pode ser uma possibilidade. Então a gente tem que pensar realmente nas características específicas da criança, né? Ao longo do tempo,
a atendente terapêutica, auxiliar terapêutica do Lucas, foi se especializando justamente para poder trabalhar com ele, porque as suas especificidades eram específicas, eram coisas que ela precisava se capacitar para poder trabalhar, tá? Então, claro, é um cenário bem ideal, né? Principalmente para mim como mãe, porque eu tenho essa pessoa capaz, capacitada, habilitada para trabalhar com ele dentro de sala de aula. Outras coisas que acontecem, por exemplo, o treino de pares. O treino de pares vai acontecer nas comemorações, nas atividades que são extra-classe, extracurriculares, como peça de teatro, apresentação do Dia dos Pais, né? Então, um par é treinado para acompanhar a criança com autismo nessas situações. Outra coisa é o papel de advogado que essa pessoa tem em relação à pessoa com autismo dentro da escola. Então, num caso prático, por exemplo, em determinado momento, o meu filho tinha que participar de uma peça da escola. E quando eles receberam, cada um recebeu a sua fala, e o Lucas tem muita dificuldade de comunicação verbal, o Lucas não recebeu nenhuma fala, né? E a agente terapêutica dele falou, não, mas por que o Lucas não recebeu uma fala? Ele tem plena condição de falar uma frase curta na peça de teatro como todos os outros. E aí a professora voltou atrás e disse, então tudo bem, então vamos dar uma fala para o Lucas. E o Lucas foi o primeiro a decorar a fala da turma toda, né? E ficou muito feliz e muito satisfeito e desempenhou o papel dele com muita habilidade na hora de fazer essa peça de teatro. Então, o que a gente vê? A gente vê aí uma falta de confiança da escola em relação a ele, mas uma grande confiança da agente terapêutica em colocar ou incluir o Lucas nessa atividade. Outra situação que aconteceu foi num trabalho de informática em que ele recebeu uma frase muito difícil, a mais difícil foi dada a ele. E aí a professora falou, não, ele fala do jeito que ele quiser e a gente coloca uma legenda embaixo. E a pergunta da agente terapêutica foi justamente, mas as outras crianças terão uma legenda? Não. Então, por que a gente não pode simplificar ou dar uma frase que ele consiga falar sem legenda, para que ele se equipare ao restante da turma? Ou seja, damos a mesma oportunidade para essa criança atuar na mesma situação perante a turma, né? Então, a gente está o quê? A gente está adaptando a tarefa a potencialidade daquela criança. A gente não vai nem para mais nem para menos, a gente chega onde ela pode chegar. E a gente faz com que isso seja igualitário, ou seja, é a mesma situação colocada no mesmo contexto para ele e para todos os outros. A gente tem que considerar que uma criança numa escola, ela não é mais um, né? O nosso filho com autismo não é um extra da classe, ele faz parte de todo aquele contexto. Então, se são 30 alunos, são 30 alunos, não são 29 mais um autista, né? É assim que as pessoas se referem muitas vezes, porque o tratamento deve ser diferente, deve ser especial. A gente tem que pensar que eles têm que ter a mesma oportunidade, e é isso que a agente terapêutica deve fazer, né? Deve gerar essas oportunidades para que as coisas sejam equivalentes. Por exemplo, todos fazem prova, então a criança com autismo também deve fazer prova. Uma prova adaptada que vá de encontro às capacidades que ela tem de resposta, as capacidades que ela tem, por exemplo, de entendimento. Se esse entendimento for visual, essa prova tem que ser visual. Se esse entendimento for oral, essa prova tem que ser oral. É esse trabalho de entender essa potencialidade e levar isso para discussão na escola, com a professora, com a sala de aula e até com os colegas, para que eles consigam entender quais são as características dessa criança, né? Então, a gente tem muitas coisas que acontecem. Por exemplo, um regulador sensorial que funciona muito com o Lucas são os trabalhos manuais. Então, eles funcionam realmente como regulador, né? Então, quando ele se desregula, se você oferecer um trabalho manual como um TEAR, né, que a escola dele, como é uma escola de base montessoriana, então tem essas atividades, né? Eles fazem TEAR, rabo de gato, tricô. Então, se você oferecer um desses trabalhos, ele se regula.
Então, é também função da agente terapêutica saber quais são esses reguladores, oferecer esses reguladores na hora que eles são pertinentes, ou seja, na hora que a criança se desregula, ou que ela está extremamente cansada, ou que ela está sobrecarregada de atividades. Então, fazer esse papel é fundamental, né? Para que você tenha um decorrer sem maiores distúrbios na escola, para que você tenha um tempo prazeroso para a criança na escola, que a criança goste de ir à escola, que ela se sinta incluída, que ela se sinta capaz de realizar tarefas. Porque também é muito triste você mandar uma criança para a escola e saber que ela está lá só depositada. Ou seja, meu filho vai para a escola e ele fica correndo, enquanto todas as outras crianças estão realizando coisas. A gente tem que levar em consideração que pessoas com autismo, elas são tão capazes de realizar coisas quanto outras pessoas. Agora, dentro do tempo e dentro das condições que ela tem, né? Dentro das habilidades que ela já adquiriu. A gente tem que realmente promover situações em que elas realizem tarefas, realizem coisas, porque isso vai construir autoestima, vai construir habilidades, vai construir uma condição de inclusão. Então, se todo mundo faz o trabalhinho do Dia dos Pais, a criança vai ter que fazer. Ela vai fazer do jeito dela? Vai. Ela vai fazer dentro das habilidades que ela possui, com auxílio? Vai. Mas ela vai ter que ter essa recompensa por ter ao menos tentado. Então, é muito significativo para uma criança com autismo quando ela realiza essas coisas, quando ela é incluída. A gente vê um senso de pertencimento, uma questão de autoestima construída, e a gente precisa valorizar isso. A gente precisa promover isso. Bom, a atendente terapêutica é uma pessoa especializada que deve acompanhar uma pessoa com autismo no âmbito escolar. Então, lá na Lei Berenice Piana, a lei é muito clara. A lei diz que toda pessoa com autismo pode ou deve ter um acompanhante especializado caso seja identificada e comprovada a necessidade. Quem comprova essa necessidade é o próprio médico, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou neuro, que acompanha essa pessoa, né, no decorrer aí do desenvolvimento dela. Então, você, caso haja essa necessidade, você tem que relatar isso como pai, como mãe, como cuidador, para um neuro, para que ele emita um relatório, para que você encaminhe esse relatório até uma secretaria de educação, por exemplo, e você exija um acompanhante especializado. Esse acompanhante especializado pode ser o agente terapêutico e você pode exigir formação específica desse agente terapêutico, seja ele no âmbito de comportamental, ou então, caso seja a questão comportamental a mais significativa, você tem o direito de exigir um agente terapêutico capacitado em análise do comportamento aplicada ou alguma outra ciência comportamentalista, certo? Então, é muito importante que a gente saiba que toda pessoa com autismo tem o direito a um acompanhante especializado na escola, né? Aí vai de encontro com o que a gente tem assegurado em lei e o que a gente pode, pelos municípios ou pelo estado, exigir como uma pessoa, né, para estar presente em sala de aula o tempo todo e somente com o seu filho. É isso que a lei diz e é isso que a gente tem que fazer valer, tá certo? Olha, se vocês gostaram do conteúdo, façam perguntas. Eu estou aberta aí para responder qualquer coisa que vocês tenham dúvida em relação a esses assuntos. Tá certo? Muito obrigada.